Hoje eu quero fazer uma pergunta muito interessante do que está acontecendo no Brasil e talvez em outras nações. Não posso afirmar que em todas as nações acontece o que está acontecendo no Brasil com 50% ou mais da nação. Diríamos 70% ou 80% de pessoas que seguem o cristianismo. Eu sou evangélico há 37 anos. Portanto, sou estudante da Bíblia já pela 5ª vez, 5 vezes. E sermões já preguei aos montes. Igrejas já construí, algumas igrejas. Na verdade, eu construí 3 igrejas e fui pastor de várias até o momento em que eu tive que entrar num tratamento de câncer. Então, não pude assumir nenhuma igreja. Não estou à frente da igreja. E a minha pergunta, hoje, ela é teológica. O que estão fazendo com o cristianismo no Brasil? Essa minha pergunta, ela é uma pergunta que já começa também um pouquinho errada. Porque eu deveria perguntar da seguinte forma: o que estão fazendo com o caminho do reino dos céus no Brasil? Porque é preciso nós entendermos que a palavra Cristo é um radical. E cristianismo vem de um prefixo ou afixo que fica no final do radical, que é um acréscimo ao radical, que seria ismo. Quando você coloca ismo em alguma coisa, significa que o ismo ele muda o sentido original da palavra. Diferente do afixo no início, quando ele se torna um prefixo. Porque, assim, resumidamente, há 3 formas de afixo: aquele que está no meio, aquele que está no início e aquele que está no final. De maneira que se eu falar assim, pré-Brasil, significa que eu ainda não sou Brasil. Antes de ser Brasil, eu era pré-Brasil. Ou o Brasil era um pré-Brasil. Mas se eu botar brasileiro, significa que eu acrescentei o eiro. E eiro já é outro sentido. Eiro significa cortar. Vem do sentido de alguém que corta o pau-brasil. Tá certo?
Mas vamos voltar à nossa palavra. Então, cristão. Cristão. Se eu falar pré-cristão, eu estou dizendo que eu sou de uma religião judaica que me transformei cristão. Eu sou antes de Cristo. Eu estou dizendo que eu sou alguém que sou egresso de outra religião, eu sou um prosélito que vim para servir a Cristo. Então eu sou um pré-cristão. Tá certo? Eu juntei ao radical, gente, eu coloquei ao radical o antes. Eu não botei o ismo, porque o ismo representa imperfeição. É por isso que todo mundo que diz assim, eu sou um pré-ateu, ele não é ateu ainda. Mas se ele dizer assim, eu sou do ateísmo, significa que ele serviu alguma religião, não importa qual, e ele se degenerou. Ele se sentiu indignado, ele se sentiu, ela ficou imperfeita para ele. Ele foi para aquela determinada religião, mas ele descobriu que lá ela não era nada daquilo que ele pensava. Eu não estou falando de ensino religioso, porque quando eu vou numa aula para dar aula de ensino religioso, eu não posso falar isso como professor de ensino religioso. Eu tenho que falar de amor, de paz, da busca do transcendente, de filosofia de vida e dessas coisas mais. Porque eu estou falando muitas vezes para crianças e adolescentes que fazem parte de uma gama de religião. Sendo o Brasil um estado laico, eu não posso falar isso. Agora, vamos tomar uma outra palavra. Por exemplo, a questão do afixo no final. Vamos colocar, por exemplo, espiritismo. Significa que essa pessoa, ela é espirituosa. Quando entra o ismo, significa que ela avançou demais e quis entrar no transcendental de forma errada. Como a experiência das irmãs Fox, do catecismo, tá vendo? O ismo, catecismo. Por quê? Porque elas diziam, lá nos Estados Unidos, que elas ouviam barulho nas paredes e elas começaram a bater lata na parede, bater pedaço de pau na parede, com quem elas se comunicavam com os mortos. Então, biblicamente, elas desvirtuaram a espiritualidade delas. Elas passaram para o ismo. O ismo é um problema. Quando você fala de cristianismo, você fala, eu sou do caminho, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, até aí tudo bem. Eu sou um pré-cristão, vai ser um cristão. Eu faço parte do cristianismo, então significa que esse cristianismo, ele mudou o sentido original.
É por isso que o próprio Constantino, que quando aderiu ao cristianismo, lá em 322 depois de Cristo, ele implantou uma ditadura, um golpe de Estado, que todos teriam que servir a Cristo pela força. Na verdade, a história de Constantino ela é cheia de misticismo. Ele foi o sucessor de Diocleciano, que abdicou do cargo em 312. Ele batalhou contra Lucínio, Magêncio e outra pessoa, eram 4 generais, e ele ganhou na batalha sobre o rio Milvio. Ele derrubou seus oponentes ali, matou afogado e se proclamou líder da igreja. Ele viu que havia muitos cristãos no Estado romano. Então, 322 depois de Cristo é instituída a religião cristianismo. Instituída pelo Estado. Constantino, ele conta uma história cheia de misticismo, onde ele diz assim: eu estava andando, de repente eu vi uma cruz vermelha no céu. E ali eu ouvi uma voz de Deus que dizia: por este sinal, a cruz vermelha, Labário, você terá vitória contra todos os seus inimigos. E aí ele instituiu as cruzadas. Então ele matava em nome de Deus. Quem não concordava com ele e com a religião dele, ele ia com exércitos, com aquela cruz no capacete ou no escudo, e investia quantas pessoas para matar, fazendo aquilo que Cristo não tinha ensinado. Olha só, onde entrou o ismo? O ismo entrou aí. Não seguia mais o padrão original, que o padrão original era que amasse o seu próximo como a si mesmo. Está vendo? O que o afixo atrás do radical, ele muda totalmente o sentido da palavra? E isso fez com que Constantino criasse, através de um golpe de Estado, uma religião, cristianismo, com o ismo, que é de imperfeição, de degeneração. Se, por exemplo, se é hindu, até aí tudo bem, mas se é hinduísmo, aí já se tornou religião. Se é política, gente, eu também falo da política, né? Se é política, se eu sou o Ronaldo, e aí se cria o ronaldismo, aí o ismo está dizendo que as pessoas estão me tornando um Deus. O ismo no final é uma coisa que muda totalmente o sentido. Agora, o prefixo anterior, o pré-existência, ele fortalece o radical. Pré-existência. O que ele quer? Ele quer dar ênfase na existência. Pré-normal. O que ele quer dar ênfase? No normal. O mais importante se torna o normal. O prefixo no final, não. Como eu disse, brasileiro, o eiro, barbeiro, por exemplo, é cortar a barba. Cabeleireiro, cortar o cabelo. Eiro, porque é cortar.
Por que era brasileiro? Eles chamavam de brasileiro, deram o nosso nome de brasileiro. Porque os portugueses e os espanhóis vinham aqui e obrigavam os índios a cortar o pau-brasil e levar. E eles levavam, apanhavam o pau-brasil. É tirar alguma coisa. É cortar. O açougueiro, ele corta a carne. Tá vendo, gente? O politiqueiro, ele tira alguma coisa de alguém. Ele rouba o dinheiro público. O eiro é isso. Porque é um prefixo, é um afixo que fica no final. Né? Como eu disse, são duas vertentes diferentes. Mas vamos supor que o afixo ele esteja colado. Por exemplo, vamos supor que em vez de eu falasse assim, se eu falasse assim, vamos supor, certamente, o afixo grudado, o certamente, está dizendo que a mente, ela está legal, a coisa está certa. A coisa está certa. Então, esse afixo ligado na outra parte, ele fortalece o radical. Então, eu vi um que desvaloriza, né? Que é o prefixo ou o afixo. O afixo no final, como sufixo, o afixo antes, que é o prefixo, e eu vi o prefixo, o afixo fixado, certamente, distintamente. A pessoa está bem, ele é distinto, distintamente. Então, isso garante. Mas voltando ao cristianismo, o que aconteceu? As pessoas fizeram de servir a Cristo uma religião, simplesmente uma religião. Eles fizeram de Jesus algo imperfeito. Se eu falar Jesus, legal. Se eu falar jesuísmo, aí eu já alterei o sentido. Se eu falar cristão, até aí, que significa pequeno Cristo, que seria alguém que imita Cristo, até aí tudo bem. Mas se eu falar cristianismo, eu acrescentei a imperfeição. Tudo que tem ismo, ele deixa imperfeito ou degenerado radical. Tá certo? Ele degenera o radical. É por isso que existem aberrações em nome de Cristo. Por exemplo, já existe aí o chamado bonde de Jesus. São pessoas que pegam um porrete, escreve o nome Jesus e batem nas pessoas. Em nome de Jesus.
Olha só, isso faz parte do cristianismo. As cruzadas e o labário lá do Constantino faz parte do cristianismo. Constantino nem batizado era. Ele era pagão. Nem o principal, dos fundamentos de Cristo, que era o batismo e a ceia, ele não era nem batizado. E como ele poderia ser líder de uma igreja? E aí, quando a coisa complicou, Constantino, na história, 422 depois de Cristo, 322, eles constroem Constantinopla e deixa Roma. E vai construir uma outra cidade para que ele mandasse sozinho, porque Roma havia se tornado um esgoto. Porque aquele cristianismo era um cristianismo falso, degenerado, sem sentido. Entendeu? Só para nós refletirmos, tá bom? Eu sou teólogo de 9 anos e sigo o caminho de Cristo. Fique na paz.